Fala, Medcaster! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Fala de Casos Clínicos. E para discutir esse caso super interessante conosco hoje, nós temos a nossa médica convidada, a professora Orjana Araújo de Freitas, ela que é pneumologista, e nós estamos muito felizes com sua presença aqui hoje, doutora. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos dar início à discussão do nosso caso clínico de hoje, e eu irei falar sobre a história clínica desse paciente. Esse paciente era um paciente do sexo masculino, 52 anos, branco, natural e procedente de João Pessoa, na Paraíba. Era também vendedor ambulante, que há 5 dias iniciou com um quadro de febre de 38,7 graus Celsius, associado a calafrios e tosse produtiva com secreção purulenta. Ele relatou ainda dispneia, que atualmente impossibilita moderados esforços, e uma perda ponderal de 4 quilos. Nega dor torácica, sudorese, hemoptise, edema ou outros sintomas associados. Previamente rígido, ele era tabagista e etilista social, e nega histórico familiar de doenças pulmonares ou neoplasias. Bom, quanto ao exame físico e a ectoscopia, o regular estado geral dele estava anictérico, acianótico, ele estava febril, em torno de 38,5 graus Celsius, hipocorado, 2 cruzes em 4, hidratado, orientado e cooperativo. A frequência cardíaca do paciente estava de 94 batimentos por minuto, a frequência respiratória 25 incursões por minuto e a pressão 130 por 85 milímetros de mercúrio. A ausência de alterações em olhos, ouvidos, nariz e boca, e ausência de turgência jugular e linfonodomegalias cervicais. O ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopro, pulso periférico palpável e simétrico, tórax em formato habitual sem nenhuma lesão, expansibilidade diminuída de hemitórax direito, frêmidos sem alteração, murmúrio vesicular uniforme diminuído em hemitórax direito, esperctores finos em terços inferiores e médios de hemitórax direito, e agora segue a ausculta pulmonar desse paciente. Bom, agora a gente vai falar então um pouquinho sobre os exames de imagem. Nessa radiografia de tórax é possível observar ali apontado pelas setas os broncogramas aéreos. E nessa imagem de perfil a gente também consegue ver, aqui apontado pelas setas. Então, os broncogramas aéreos, eles são os espaços alveolares ao redor dos brônquios que são preenchidos por secreção. E aí eles vão formar o contraste com a diferença de densidade do ar ali presente. Aqui na tomografia, a gente consegue ver melhor a condensação. E a opacidade no lobo inferior direito, ela vai poder ser inferida pela posição em posterior anterior, devido à facilidade de se delimitar o contorno da sombra. E a presença do broncograma aéreo é apontado pela seta. Aí a tomografia, a gente consegue observar melhor aqui, pela diferença de cor. Bom, doutora, agora se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, senão a gente pode seguir para a discussão do caso. Creio que dê para a gente ir para a discussão do caso, está bem apresentadinho. Vamos lá, meninas. Pode iniciar, doutora, quando você quiser. Tirei do mundo. Então, vejam, a gente tem um paciente do sexo masculino que é tabagista, né, com um quadro agudo, né? Então, vejam, num quadro agudo, com sinais de infecção e com sintomas no tórax, a gente vai colocar, assim, o diagnóstico de pneumonia, certo? Ou seja, é um diagnóstico que você vai considerar toda vez que você tem, então, o quadro agudo, os sintomas de tórax e o quadro febril, tá? Então, assim, a gente pode colocar essa hipótese diagnóstica e a gente tem que considerar também, né, outras hipóteses, né, que não vai ser só a temperatura que vai
associado ao sintoma torácico que vai, assim, determinar para a gente, é um quadro de pneumonia. Então, acho que é importante a gente lembrar que dos diagnósticos diferenciais, então, assim, a embolia de pulmão, assim, seria uma delas, assim, tipo, a gente tem que lembrar que ela pode trazer temperatura também, assim, por outros mecanismos, assim, que não infecção, né? Os quadros de tuberculose com infecção por bactéria, assim, associado, assim, e que vai determinar o quadro agudo, assim, ou a própria tuberculose, né? Os quadros de pneumotórax, assim, que podem ser espontâneos depois, assim, com o biotipo do paciente. Então, assim, eles devem ser considerados como diferenciais, tá? Quando a gente vai, assim, para o exame físico, então, vocês colocam bem ali, né? Tipo, a questão da frequência respiratória, que está um pouquinho elevada, e ele tem, assim, essa crepitação, em terços médio e inferior do lado direito, tá? Então, vejam, com isso, a gente pode considerar, assim, o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade como primeira opção, né? Porque se a gente junta lá, assim, a dor torácica, a questão de ter sido, assim, um quadro agudo, mais a temperatura elevada, assim, o quadro de tosse, né? Que você tem que diferenciar da tosse, assim, do tabagismo, né? Que ele já é um paciente tabagista de longa data, então provavelmente, sim, algum tipo de tosse sempre vai ter, mas a mudança desse padrão fala bastante para a gente, né? Então, assim, se a gente usar os dados da história clínica mais os dados do exame físico, a gente vai considerar, então, um quadro de pneumonia adquirido na comunidade, né? Então, a gente sempre vai considerar essa ideia assim, do germe ser comunitário. Toda vez que a gente tem assim, o quadro de infecção respiratória baixa, que vem da comunidade, ou até 48 horas depois que o paciente tem uma internação. Então, a gente vai considerar assim como germes de comunidade. Bem, deixei ali a minha primeira hipótese, deixei tipo, algumas hipóteses assim para eu poder assim, tipo, colocar assim como diagnóstico alternativo, que a gente sempre tem que ter assim pelo menos 5 diagnósticos alternativos, né, para a condição. Então, assim, a gente deixou o número 1, assim, a pneumonia, ok. Bem, daí a gente vai fazer um exame de imagem para poder confirmar aquela nossa ideia, assim, inicial. Então, assim, o exame de imagem, assim, que vocês mostraram, colocando aqui, então, é a radiografia do tórax, assim, que é um meio, assim, barato, acessível. Então, assim, tem, assim, tipo, em praticamente todos os lugares que a gente for atender, assim, a gente vai ter o acesso, assim, tipo, a uma radiografia de tórax. E ali, assim, como foi bem explicadinho, a gente tem, assim, a consolidação, que vai confirmar para a gente, mas ali tem um sinal que é bem importante, que é o sinal da silhueta, né? Que permite a gente identificar onde que está aquela lesão. Então, vejam, ali, se conseguir voltar, assim, agora ali, se consegue voltar a espelhar a imagem do raio-x? Então, vejam, a gente consegue ver exatamente o contorno, assim, do coração. Então, vejam, a gente consegue ver a silhueta cardíaca. Então, isso indica para a gente que essa consolidação, ela não vai estar no lobo médio. Então, isso daqui é uma pneumonia de lobo inferior, tá? Então, assim, o sinal da silhueta é um sinal bem importante para a gente poder definir, assim, a topografia da lesão. Então, assim, com o nosso dado clínico, daí juntando com os dados do exame físico e mais essa radiografia, a gente consegue fazer o diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade. Então, a gente tira, assim, tipo, aqueles diagnósticos de exacerbação de POC, pneumotórax, enfim. E você confirma o teu diagnóstico. Então, ok, eu tenho compatibilidade na história, tipo, no exame e no teu exame complementar. Beleza. Então, assim, agora eu tenho que tratar, assim, esse paciente, né? Então, assim, tem, assim, tipo, alguns critérios para eu definir, assim, aonde que eu vou tratar. O CURB 65, assim, é um deles, né? Então, vejam, os critérios, eles são lembrados pela técnica mnemônica ali, né? Então, seria a confusão mental, nível de ureia, a frequência respiratória, a pressão sanguínea e a idade do paciente, se maior ou menor de 65 anos. Então, se a gente for classificar esse paciente, ele vai ter um CURB baixo. Então, assim, é um paciente que ele pode ser tratado em sistema ambulatorial, né? Então, vejam, ele tem, assim, a questão do tabagismo, que daí seria, assim, um fator, assim, complicador, né?
Mas eu tenho, assim, um quadro clínico bom, não tenho a dosagem da ureia, e assim, nem nada, mas assim, são dados bem, bem bons, assim, que me permitem tratar esse paciente em regime ambulatorial, que às vezes é uma decisão assim, bem difícil, né? Às vezes tem muito internamento de causa social, que você não consegue tratar se do doente em casa, tem assim, tipo, a questão de vaga, assim, que é bem difícil, e é um problema grande, assim, para a grande maioria dos serviços, né, que a gente não consegue interná-los por conta de vaga, né? Tem a questão, assim, do custo, assim, de tudo isso, né? Em média, assim, tipo, uma pneumonia para ser tratada internada, assim, custa mais ou menos R$ 1.000, assim, no sistema público. Então, veja, assim, tipo, é uma série, assim, tipo, de fatores que influem mesmo, né, nessa questão, assim, de tratamento. Então, se eu posso tratar em casa, vamos tratar em casa e fazer o possível para que esse tratamento, ele seja bem sucedido, né, e que não tenha complicações, assim, como empiema pleural, que depois vai precisar de uma cirurgia torácica de decorticação. Então, assim, tem todas essas questões. Bem, então, definir, assim, que o meu paciente, lá de 53 anos, tabagista, assim, tipo, né, a princípio com um curve baixo, ele pode ser tratado em casa. O que assim, eu vou utilizar para tratar esse paciente domiciliar? Então, veja, assim, a gente, assim, basicamente não tem comorbidades, né? Então, aqui a gente pode usar um beta-lactâmico, assim, ou um macrolídeo, né? Então, assim, o beta-lactâmico seria, assim, por 7 dias, o macrolídeo, assim, por 3 a 5 dias, então são prazos mais curtos do macrolídeo, independente da gente ter, assim, a questão, assim, do germe atípico ou não, mas, assim, você dá preferência a ele quando você tem, assim, a suspeita de que haja, assim, germe atípico, então, assim, clamídia, pneumonia, o micoplasma, enfim, esses outros germes, assim, que tem uma sensibilidade, assim, boa, assim, ao macrolídeo, né? E o que você vai fazer? Então, assim, fazer a prescrição antibiótica, orientar os cuidados gerais, a hidratação, assim, que eles esquecem muito, né, assim, e que, na verdade, assim, dispensa o xarope, assim, tão pedido por eles, né? Mas não vai no xarope, assim, não, você hidrata, repousa, dá tempo, assim, para o corpo se recuperar, e aí você reavalia. Então, assim, 48 horas é o prazo que a gente vai orientar, assim, para ele avaliar se teve, sim, uma melhora, assim, ou não, né? Então, vejam, assim, se em 48 horas, se tipo, a gente não teve, assim, uma resposta com melhora dos sintomas, queda da temperatura, melhora da expectoração, então a gente tem que avaliar se não tem alguma complicação. Passando, assim, desse prazo, 48, 72 horas, ok, daí a gente só vai reavaliar lá na frente. Então, ó, se o senhor fica bem, assim, com o comportamento, então a gente vai reavaliar se tipo entre 30 a 40 dias, tá? E assim, uma coisa que é importante é que 30 a 40 dias a gente vai fazer um raio-x de controle ou não. Então, essa é uma questão assim, bem importante, porque vejam, ele teve uma imagem ali no raio-x, certo? E, veja, a gente tem que checar para ver se realmente assim, essa imagem ela vai desaparecer. Se a gente radiografar muito cedo, assim, ela não vai. Então, assim, ela vai demorar mais ou menos isso, de 4 a 6 semanas, que é o período que a gente reavalia. E faz o controle radiológico ou não. Então, vejam, é um paciente fumante que pode ter esse tipo, algum fator associado à pneumonia que ele teve, né? Então, ele pode ter um tumor no pulmão, sim, pode, ele tem 50 e tantos anos, tem a questão do tabagismo. Então, assim, será que essa pneumonia foi uma pneumonia obstrutiva, assim, tipo, por algum tumor que comprimiu, assim, tipo, a luz do brônquio, e daí fez com que acumulasse, crescesse bactérias e fizesse ter feito o processo da pneumonia? Então, assim, isso a gente vai saber, tipo, limpou a pneumonia, o que tem embaixo? Opa, a gente viu ali um nódulo ou uma massa, né? De acordo, assim, com o tamanho, assim, da lesão, né? 3 centímetros, que a gente divide, né, assim, os nódulos e as massas pulmonares. Então, assim, às vezes, tirando o processo inflamatório infeccioso, o que acontece embaixo, você percebe, assim, tipo, não, isso daqui, então, tinha um tumor que favoreceu a pneumonia. Ou, assim, a pneumonia adquirida em comunidade, ela é limpa. Então, 4 a 6 semanas, ela tem que estar, assim, ok.
Tipo, se não tiver ok, opa, não limpou. Então, tem algum germe diferente, um germe que eu não tratei. Se eu tratei bactéria, né, então, e não melhorou, é porque não era bactéria. Então, eu tenho que procurar, assim, os outros agentes, né? Então, pneumonia fúngica, pneumonia tuberculose, né? Então, assim, se não limpou, daí eu tenho que fazer assim, os diagnósticos alternativos, né? Então, pode que eu deixe passar e dali a 6 meses ele volta para você com perda de 10 quilos, suando de noite, mal-estar, catarro do sangue. Então, você vai, puxa, aquela lá de trás, na verdade, era uma pneumonia por tuberculose, veja. Então, assim, isso você pode, assim, fazer uma avaliação já no controle que você vai fazer, né? Então, são algumas coisas importantes a serem lembradas, né? E às vezes elas fazem muita diferença, assim, para o paciente, né? Assim, para não evoluir, não perder tecido pulmonar, não cicatrizar em formas de fibrose, né? Tá? Então, assim, eu achei que esse caso, ele ilustra bem, assim, né? Essa questão, assim, da pneumonia comunitária. Tem, assim, tipo, algumas nuances bem importantes, assim, né? Vocês vejam, assim, tipo, a questão do sinal da silhueta, que é uma coisa que tem que guardar, para gravar e levar, assim, da vida, que você localiza, né? Tipo, onde que tá, né? Então, assim, bater o olho naquele raio-x e você sabe, isso daqui tá no lobo inferior. Mas não tá no lobo médio? Não. Lobo médio borra a silhueta cardíaca. Né? Lobo inferior você não borra porque ele tá posterior, né? Então, são algumas coisas, assim, que valem a pena lembrar, assim, é um caso bem bonitinho, assim, tipo, é um caso, assim, de que, se você seguir bem certinho, assim, a questão da semiologia, assim, e esse, a indicação, assim, de tratamento, avaliar o raio-x certinho, você consegue fazer muito padrão, né? Macrolídeo, assim, é uma medicação acessível, tem na grande maioria das redes públicas, a penicilina também, a amoxicilina. Então, assim, se você consegue entender esse processo desse caso, assim, que é simples, né, gente? Você consegue fazer assim, uma coisa bem correta, né? Que é esse, sim, o objetivo que a gente tem, né? Quando a gente está atendendo o paciente, assim, com esse quadro, né? Tá? Doutora, uma dúvida. Em relação a pensando em um possível tumor associado, né, a essa sintomatologia do paciente. Na história clínica fala que ele teve uma perda ponderal de 4 quilos. Essa perda ela seria significativa para a gente pensar em um possível tumor ou teria que ser um pouco maior para a gente começar a ter uma atenção para isso? Na verdade, assim, ó, os diagnósticos do câncer de pulmão, eles são diagnósticos, via de regra, tardios, né? Na verdade, quando a gente faz os diagnósticos, eles já foi 2/3 da vida do tumor. Então, geralmente, eles são, assim, tipo, muito avançados. Então, muito provavelmente, se a gente não tinha esse tipo um tumor, esse tipo aparente pelos outros sintomas, essa perda de peso, a gente consegue, esse tipo, atribuir ao quadro agudo, assim, dele, né? Às vezes, assim, até por depressão mesmo, né? Que deixa de alimentar, daí 2, 3 dias sem tomar, sem se alimentar, fraco, com enjoo, náusea, etc., já pode associar, assim, né? Até porque a gente acabou não tendo, acho que o percentual de quantos por cento, assim, se ele, né, sei lá, pesar 90 quilos, né, a gente está longe de 4%, assim, do 5% do peso corporal dele, né? Então, eu acho que daí é muito mais ao quadro agudo, assim, e talvez, assim, a nossa hipótese na ADMA, pneumonia tuberculose, assim, do que esse de próprio mel, né? Então, no caso, só seria feito mesmo pelo fato dele já ter ido para o hospital e tal, pela infecção, mas para suspeitar de neoplasia teria que ter perdido mais peso, né? Talvez perdido mais peso e ter, tipo, os outros sintomas associados, assim, né? Uhum. O que mais, meninas? Acho que era isso, doutora. Foi muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua participação, doutora Jana, e obrigada a você que se dispôs a aprender um pouquinho mais com esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e segue a gente lá nas plataformas digitais e assim você ficará sabendo quando os próximos episódios forem lançados. Tchau, tchau, segue a gente lá.